Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de História. Bom, o assunto da aula de hoje é justamente o Império Inca. No caso, o Império Inca ele está dentro da matéria de civilizações pré-colombianas, ou seja, as civilizações que existiam na América antes da chegada dos europeus. O detalhe é que essas civilizações que existiam na América elas eram milhares, elas eram diversas. E quando nós falamos de astecas, maias e incas, nós estamos falando das civilizações que mais se destacaram e que tiveram mais domínios sobre a cultura e sobre as outras civilizações que aqui viviam. Bom, no caso dos incas, eles vão se desenvolver já próximo ao momento de chegada dos colonizadores espanhóis na América. Eles começam a se desenvolver, ou eles começam a se aproximar do topo, do ápice, na metade do século XV. E o fim da civilização Inca, a derrocada da civilização Inca, do Império Inca, vai ocorrer no século seguinte, no século XVI, quando os espanhóis conseguem penetrar no território da América do Sul. Falando desse território da América do Sul, os Incas eles vão dominar uma área que hoje seria correspondente à Bolívia, ao Chile, ao Peru e o norte da Argentina. O detalhe é que no caso do Peru, é justamente a região onde ficava a sede do poder. Ali na Cordilheira dos Andes, eles vão formar uma cidade chamada Cusco. Bom, essa região ali da Cordilheira dos Andes, ela era habitada por diferentes civilizações e num determinado momento, antes da chegada dos Incas na região, já tinha se formado um império naquela área, certo? Esse império, ele vai ser derrotado pelos Incas, certo? O Império de Ximú ele vai ser derrotado pelos Incas. E após os Incas crescerem militarmente e derrotar esse Império Ximú, eles vão avançar para outras áreas na América do Sul. O detalhe é que o destaque dos Incas em relação a essas outras civilizações era a sua organização militar, a sua estratégia militar de dominação. E a estratégia de dominação ela funcionava da seguinte maneira. Primeiro, o contato. Eles sempre buscavam respeitar alguns elementos culturais da tribo, da civilização que eles queriam dominar, da área que eles queriam dominar, mas ao mesmo tempo eles queriam incorporar alguns dos seus elementos culturais, ou seja, religião, vestimenta. Então eles tentavam chamar a liderança local e para conversar. E aí, você tem interesse em fazer parte do Império Inca? Se a liderança local da tribo que eles queriam dominar desse o aval, beleza. Eles dominavam a área ali sem fazer nenhum esforço, certo? Nenhum esforço militar, nenhum grande problema seria acarretado dentro desse processo. Porém, se a liderança local da tribo tivesse ali uma resistência, o que o exército Inca fazia? Bom, eles iam para a segunda etapa. A segunda etapa era o cerco. Quando acontecia esse cerco, o pessoal da tribo não tinha como sair da localidade e, consequentemente, eles não conseguiam buscar água, eles não conseguiam buscar alimentos, então eles ficavam enfraquecidos, com a sede, com a fome. Obviamente, essas pessoas vão ficar mais fracas. Aí, mais uma vez, um representante do Império Inca conversa com a liderança da localidade e convida, e aí, tem um interesse? Mudou de ideia? E aí, vai fazer parte do Império Inca ou não? Se a liderança da localidade se mantivesse resistente, aí as tropas do Império Inca iam para a terceira fase, onde eles partiam para a guerra. E eles partiam para a guerra com um poder de um exército muito mais forte e atacando uma tribo que não tinha tanta força militar, provavelmente, e ainda por cima estava enfraquecida. Então o Império Inca, em pouco tempo, ele vai dominar vastas áreas na América do Sul,
as quais eu já falei no começo do vídeo. E para dominar todo esse território, existia toda uma organização, né, de funcionários ligados ali à cidade de Cusco, né, uma nobreza ligada, né, por parentesco ao Sapa Inca, que era o imperador dos Incas, e ainda por cima existiam outros funcionários que faziam ali, né, a cobrança dos impostos, faziam, né, todo um controle de dominação sobre os camponeses e sobre essas diversas tribos que existiam espalhadas pelo Império Inca. Para conseguir interligar todas essas áreas, os Incas eles vão, né, traçar, né, uma estratégia muito interessante, que eles construíram diversas estradas ligando essas tribos, essas diversas localidades do Império Inca, e dentro dessas estradas existiam meio que tipo umas guaritas, umas casinhas onde ficavam funcionários do Império. Bom, esses funcionários eles tinham a função de mensageiros. Esses mensageiros, se eles fossem percorrer, por exemplo, uma rota do norte da Argentina até a sede do poder em Cusco, provavelmente esse cara ia ficar muito cansado e ele iria demorar muito, certo? Porque o cara vai andando e ele vai ficando mais cansado. A estrada já facilitava um pouco porque, né, se ele pegasse um caminho, né, só de mato, passando, né, por altos e baixos, provavelmente ele iria, né, também ter esse tipo de dificuldade. Então a estrada já facilitava um pouco. E para a mensagem chegar mais rápido e esses caras não cansarem, o que eles faziam? Bom, ele saía de uma determinada região, de uma determinada tribo, percorria, né, uma rota até uma dessas guaritas, até uma dessas casinhas. Lá estava, né, um outro mensageiro, um outro funcionário que iria receber justamente as informações daquele cara que saiu da tribo, e esse cara ia seguir, né, a rota até a sede do poder. Então, essas guaritas nas estradas, elas serviam como uma forma de fazer com que os mensageiros conseguissem levar a informação mais rápido, certo? O detalhe é que os incas eles não tinham, né, escrita. Então, o máximo que acontecia era o seguinte: eles desenvolveram uma forma ali de controlar, né, a colheita agrícola através de nós em cordas. Então, eles tinham uma espécie, né, um método de contagem, mas eles não sabiam, né, eles não tinham desenvolvido a escrita. Bom, então eles têm um sistema de comunicação interessante, eles têm uma forma de contagem e ainda por cima, em determinadas áreas do Império Inca, eles também tinham desenvolvido um sistema, né, de produção agrícola, de plantio, extremamente interessante. Esse sistema também existiu em outras áreas do mundo, principalmente ali no eixo asiático. Bom, se vocês pegarem a geografia da América do Sul, né, indo mais para o lado oeste, nós temos justamente o que? A Cordilheira dos Andes. E essa Cordilheira dos Andes, né, ela provoca uma certa dificuldade para você plantar determinados alimentos. De olho nisso, os incas, em algumas dessas áreas, eles faziam uma espécie de degrau, né? Ou melhor dizendo, vários degraus, certo? Nas encostas dessas montanhas ou desses morros. E esses degraus, eles funcionavam de que forma? Eles plantavam, né, nesses degraus, certo? E quando chovia, a água batia no degrau, escorria no outro e por aí seguia, certo? Em diante, sempre para baixo. A água nunca acumulava dentro desses degraus, mas ela passava por ali, umedecia e tornava aquele solo mais fértil. Moral da história, eles conseguiam produzir muitos alimentos. Agora, quais eram os alimentos que eles mais gostavam, o que eram mais valorizados dentro do Império Inca? Mandioca, batata e milho. Era tudo, a alimentação, a tributação, né, a parte da colheita, tudo girava em torno, né, do milho principalmente, da batata e às vezes da mandioca também. Bom, além disso, nós devemos falar sobre os impostos. Todas essas tribos,
elas eram protegidas pelo Império Inca, pelo exército Inca, mas elas tinham que pagar um imposto, e era justamente uma parte da colheita local. Além disso, nós temos também a questão de outro tipo de imposto, a mita. No caso, essa mita depois vai ser utilizada pelos próprios espanhóis para dominar diversas civilizações indígenas aqui na América. Bom, como funcionava a mita? A mita era uma espécie de tributo por trabalho. Durante uma determinada época do ano, essas tribos, esses diversos súditos, né, esses camponeses que viviam ali sob a tutela do Império Inca, eles paravam de fazer o que estavam fazendo e ficavam, um exemplo, 4 meses do ano, não que eles tenham esse calendário, essa divisão, mas é só um exemplo. Então eles ficavam 4 meses ali trabalhando nas obras públicas do Império, ou seja, tudo que o Sapa Inca mandava, né, tudo que o Imperador mandava, eles tinham que fazer. E assim o Império Inca conseguiu justamente construir essas várias estradas, os vários templos, né, por causa que ele tinha esse sistema de trabalho compulsório durante um determinado período do ano que se chamava mita, certo? Bom, o fim do Império Inca, como eu já falei, ele vai estar ligado justamente à chegada dos espanhóis. Então, no século XVI, nós já temos essa queda do Império Inca. Bom, espero que vocês tenham gostado. Acompanhe o roteiro de estudos e até a próxima, galera!